Capítulo 4. Pedindo sinais. Pergunta: Deus realmente responde às orações? É uma pergunta que frequentemente está nos lábios das pessoas, e muitas vezes no fundo do coração também. Será que a oração tem alguma serventia? Por alguma razão, não podemos deixar de orar, e até mesmo os pagãos clamam a alguém ou a alguma coisa, que os socorra em tempos de calamidades, perigos e problemas. E aqueles que creem na oração, mais cedo ou mais tarde se defrontam com outra questão: será certo pôr Deus à prova? E além disso, outro pensamento passa por nossa mente: podemos atrever-nos a pôr Deus à prova? Pois quase não resta dúvida de que o fracasso na oração, muitas vezes, ou sempre, decorre de falhas em nossa vida espiritual. Muitas pessoas abrigam incredulidade no coração com respeito ao valor efetivo da oração, e, sem fé, a oração é nula. Perguntas: pedir sinais? Pôr Deus à prova? Prover a Deus que pudéssemos persuadir os crentes a que assim fizessem. Pois, que teste isto não seria de nossa própria fé em Deus, e de nossa santidade de vida? A oração é a pedra de toque da verdadeira santidade. Deus pede que oremos, Ele valoriza as nossas orações e precisa delas. E se estas fracassam, temos que culpar apenas a nós mesmos. Não queremos dizer com isto que a oração eficaz sempre recebe aquilo que pede. A Bíblia ensina que temos permissão de colocar Deus à prova. O exemplo de Gideão, no Velho Testamento, é suficiente para demonstrar que Deus respeita a nossa fé, mesmo quando ela é vacilante. Ele permite que o provemos, mesmo depois de recebermos uma promessa definida dele. Isto é de grande conforto para nós. Gideão disse a Deus: se has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela. Então conhecerei que has de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. Entretanto, embora houvesse espremido a lã e retirado dela uma taça cheia de água, aquilo não satisfez a Gideão. Ele se atreveu a colocar Deus à prova uma segunda vez, e, na noite seguinte, pediu-lhe que a lã ficasse seca, em vez de molhada. E Deus assim o fez naquela noite. Juízes 6, versículo 40. Foi muito maravilhoso que o Deus Todo-Poderoso tivesse feito o que aquele homem hesitante lhe pedira. Ficamos até boquiabertos, admirados, mal sabendo o que nos espanta mais, se a coragem do homem ou a condescendência de Deus. Naturalmente, existem muitas outras lições nesta história, além da que está à vista. Sem dúvida, Gideão pensou que a lã representava ele próprio, Gideão. Se Deus realmente o enchesse com seu Santo Espírito, a salvação estaria assegurada. Mas quando torceu o pedaço de lã, começou a comparar-se com o pano molhado. Como sou diferente desta lã? Deus promete libertação, mas não me sinto cheio do Espírito Santo. Nenhum influxo do Espírito parece ter vindo sobre mim. Estou mesmo preparado para tão grande feito? Não. Mas IST Direitos Autorais 4 também significa, não eu, mas Deus. Ó tio Deus, que a lã esteja seca, será que ainda podes operar? Mesmo que eu não esteja cônscio de nenhum poder sobrenatural, nem da plenitude da bênção espiritual em meu interior, mesmo que esteja me sentindo ressequido como esta lã, será que ainda podes libertar a Israel pelo meu braço? Não admira que ele tenha iniciado esta petição com as palavras: não se acenda contra mim a tua ira. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Versículo 40. É verdade, esta história contém outras lições, além da que aparece à primeira vista. Pergunta: e não será assim em nosso caso também?
O diabo nos afirma tantas vezes que nossas orações não podem esperar uma resposta, por causa da sequidão de nossa alma. As respostas de oração, contudo, não dependem de nosso sentimento, mas da integridade daquele que prometeu. Não estamos insistindo em que esta atitude de Gideão deva ser um curso de ação normal, para nós ou qualquer outra pessoa. Ela parece revelar muita hesitação por parte do crente, para acreditar em Deus. Na verdade, parece revelar uma grande dúvida com relação a Deus. E certamente Deus se entristece quando demonstramos apenas uma fé parcial. A melhor e mais elevada maneira de agir, e também a mais segura, é pedir com fé, não duvidando. Mas é muito reconfortante saber que Deus permitiu que Gideão o pusesse à prova, e isso nos dá um certo senso de segurança. Além disso, este não é o único caso mencionado nas Escrituras. O mais surpreendente exemplo de um homem provando a Deus ocorreu na Galileia. O apóstolo Pedro pôs o Senhor à prova: se és tu, Senhor, sendo que o Senhor já havia dito: sou eu. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E o Senhor disse: vem. E Pedro andou por sobre as águas. MT 14, 28,29. Mas essa fé que prova, e que Pedro possuía, logo o abandonou. A pequena fé, v. 31, muitas vezes se transforma em dúvida. Lembremo-nos de que Cristo o recriminou não por ter querido ir ao seu encontro. O Senhor não disse: porque vieste? Mas sim, porque duvidaste. No final das contas, por Deus a prova não é o melhor método. Ele nos deu tantas promessas associadas à oração da fé, e tantas vezes provou seu poder e desejo de responder às nossas petições, que deveríamos, na verdade, hesitar antes de lhe pedirmos sinais e maravilhas. Mas alguém pode indagar: não é o próprio Deus Todo-Poderoso que nos chama a prová-lo? Ele não disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, ml 3,10. Isto é verdade, Deus realmente diz: provai-me nisto. Mas na verdade somos nós os testados. Se as janelas dos céus não se abrirem quando orarmos, e esta bênção de plenitude transbordante não for derramada, isto acontece porque não somos dizimistas. Quando estamos de fato inteiramente rendidos a Deus, quando trazemos todos os dízimos à casa do tesouro, recebemos uma bênção tal, que não precisamos pôr Deus à prova. Trataremos desta questão, quando examinarmos o problema da oração que não é respondida. Mas antes queremos que cada crente indague: já provei minhas orações com toda a justiça? Quanto tempo faz que você orou fazendo um pedido definido? As pessoas em geral oram pedindo uma bênção, para certa pessoa ou reunião, ou para uma missão, e certamente, eles recebem uma bênção, pois há outros que também estão orando a Deus a respeito da mesma questão. Pedimos alívio para uma dor ou cura de uma enfermidade, e acontece às vezes que pessoas que não temem a Deus e em favor das quais ninguém parece estar orando, são curadas, em alguns casos, de forma miraculosa. E nós achamos que ficaríamos curados de qualquer maneira, mesmo que ninguém estivesse orando em nosso favor. Parece-me que há muitas pessoas que não sabem indicar um castre em que receberam uma resposta de oração realmente definida e conclusiva para a sua vida. A maioria dos crentes não dá a Deus a oportunidade de demonstrar seu prazer em atender às petições de seus filhos, pois seus pedidos são muito vagos e indefinidos. E se assim é, não devemos nos surpreender de que a oração seja, muitas vezes, uma mera formalidade, uma repetição quase mecânica de certas frases, dia após dia, apenas um exercício, de alguns minutos, pela manhã e à noite.
E depois existe outro ponto. Você já passou pela experiência de, durante a oração, receber um testemunho interior de que ela já foi respondida? Aqueles que conhecem a vida particular dos homens de oração, muitas vezes, se admiram da certeza absoluta que eles demonstram em certo momento, quando sua oração é respondida, antes mesmo que estejam de posse da bênção solicitada. Um desses guerreiros da oração disse: "Senti grande paz em minha alma. Tive a certeza de que meu pedido fora atendido." E depois apenas agradeceu a Deus pela bênção, que, tinha absoluta certeza, Deus já lhe concedera. E esta certeza provou-se, mais tarde, plenamente fundada. O próprio Senhor sempre tinha esta certeza e devemos conservar em mente que, embora ele fosse Deus, teve uma vida terrena, como um homem perfeito, que dependia inteiramente do Espírito Santo de Deus. Quando se postou perante o túmulo de Lázaro, antes de chamá-lo de entre os mortos, disse: "Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves." Então, por que ele agradeceu? Por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. João 11, versículo 41 e 42. Se Cristo habita pela fé em nosso coração, se o Espírito Santo está sussurrando em nós nossas petições, e oramos, no Espírito Santo, questionamento: será que não devemos saber que o Pai nos ouve? E aqueles que estão perto de nós começarão a reconhecer que também somos enviados por Deus. Homens e mulheres de oração agonizam diante de Deus em oração por alguma bênção que sabem estar de acordo com a vontade dele, por causa de algumas promessas definidas encontradas nas páginas das Escrituras. Oram durante horas e horas, ou mesmo durante dias, quando, repentinamente, o Espírito Santo lhes revela, de maneira clara e absoluta, que Deus já lhes concedeu o que pediam, sentem-se confiantes de que não precisam mais enviar petições a Deus acerca daquela questão. É como se Deus houvesse dito, com toda clareza: tua oração foi ouvida, e já atendi ao desejo de teu coração. E esta experiência não é de apenas um homem, mas a maioria daqueles que fazem da oração os fundamentos de sua vida poderá dar testemunho do mesmo fato. Também não é uma experiência única em suas vidas, ela ocorre várias e várias vezes. Depois, a oração deve ser seguida de ação. Deus disse a Moisés o seguinte: "Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem." Êxodo 14, versículo 15. Não nos surpreendemos ao ouvir que o Dr. Beaufort, um missionário que Deus usou muito na China, muitas vezes recebeu esta certeza de que suas petições haviam sido concedidas. Eu sabia que Deus respondera. Recebera uma certeza definida de que ele abriria o caminho. Mas por que deveria alguém surpreender-se com isso? O Senhor Jesus disse: "Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando." Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. João 15, versículo 14 e 15. Será tão surpreendente que o Senhor permita que nós, seus amigos, conheçamos algo de seus planos e objetivos? Então surge a pergunta: será que a intenção de Deus era que isto fosse experimentado apenas por uns poucos santos escolhidos, ou ele deseja que todos os crentes exercitem uma fé semelhante e tenham a certeza de que suas orações foram respondidas? Sabemos que ele não faz acepção de pessoas, e, portanto, sabemos que qualquer crente verdadeiro pode participar de sua mente e vontade. Somos seus amigos se fizermos o que ele nos ordena. Uma dessas coisas é orar. O Salvador pediu aos discípulos para terem fé em Deus, a tradução literal seria ter fé de Deus. Então, depois, podemos dizer a uma montanha: ergue-te e lança-te no mar, e, se crermos sem duvidar, isso acontecerá. Depois então ele fez a promessa:
Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, isto é, no céu, e será assim convosco, na terra. Marcos 11, versículo 24. Esta é exatamente a experiência de que estamos falando. É exatamente isto que os verdadeiros homens de oração fazem. Tais coisas, naturalmente, acham-se acima da compreensão dos incrédulos. Elas são surpreendentes para os meio-crentes. O Senhor, porém, deseja que os homens saibam que somos seus discípulos, enviado como ele o foi, João 17, versículo 18, 20 e 21. E eles saberão disso se nos amarmos uns aos outros, João 13, versículo 35. Mas existe uma outra prova, a seguinte: se nós soubermos e se eles virem que Deus nos ouve, João 11, versículo 42. Alguns imediatamente se lembram da admirável vida de George Miller. Certa ocasião, quando estava para viajar de Quebec para Liverpool, ele orara para que uma cadeira que mandara pedir em Nova York chegasse antes do embarque no navio, e teve a certeza de que Deus atendera seu pedido. Cerca de meia hora antes do momento em que a chalupa deveria levar os passageiros para O'Reilly, os agentes o informaram de que a cadeira não havia chegado, e que não havia meios de ela chegar a tempo para embarcar no grande vapor. Mas, a senhora Miller sofria de fortes enjoos, e era muito importante que dispusesse daquela cadeira. Entretanto, nada convencia George Miller a comprar outra, numa das lojas das proximidades. Fizemos uma petição especial a nosso Pai Celeste para que se agradasse de consegui-la para nós, e confiamos em que Ele o fará, foi a resposta dele, e seguiu para bordo, absolutamente certo de que sua confiança não fora mal aplicada e não falharia. Poucos instantes antes de a chalupa partir, apareceu um veículo de carga, e, bem no alto da carga, vinha a cadeira da senhora Miller. Ela foi levada para a embarcação rapidamente, e entregue nas mãos do mesmo homem que havia insistido com George Miller para comprar outra. Quando ele a deu ao Sr. Miller, este não demonstrou nenhuma surpresa, mas, tranquilamente, retirou o chapéu e agradeceu ao Pai Celestial. Para este homem de Deus, esta resposta de oração não constituía nenhum espanto, era uma coisa natural. E não é possível que Deus tenha permitido que a cadeira fosse retida até o último instante para ensinar uma lição aos amigos de George Miller, e a nós. Se não tivesse havido aquele atraso, nunca teríamos ouvido falar desse incidente. Deus faz tudo o que pode para convencer-nas a orar e confiar, todavia somos tão lentos para agir. Ah, quanto não perdemos por causa de nossa falta de fé e oração. Ninguém pode ter uma comunhão real e profunda com Deus, se não souber orar de forma a receber as respostas de suas petições. Se alguém tem alguma dúvida a respeito do fato de que Deus deseja ser posto à prova, deve ler um livro de M. Carmichael, Norris Cripe. Nele, M. conta como provou a tio Deus, várias e várias vezes. Tem-se a impressão, ao ler o livro, de que não foi por mero acaso que ela se sentiu induzida a agir assim. Na certa, a mão de Deus estava em tudo. Por exemplo, para livrar uma criança hindu de uma vida de vergonha religiosa, era necessário pagar cerca de 100 rúpias. Será que ela estaria certa em fazer aquilo? Ela poderia, com essa mesma quantia, ajudar muitas meninas. Será que ela deveria empregar todo aquele dinheiro em uma só? Sentiu-se impelida a orar a Deus para que ele lhe enviasse a quantia exata de 100 rúpias, nem mais e nem menos, se fosse de sua vontade que o dinheiro fosse gasto daquela forma. E o dinheiro veio, a quantia exata, e a pessoa que o enviara explicou que se sentara para preencher o cheque tendo em mente uma quantia fracionada, mas depois fora impelida a arredondar para 100 rúpias.
Isto aconteceu há mais de 15 anos, e, depois disso, aquela missionária já pôs Deus à prova várias e várias vezes, e ele nunca a decepcionou. Ela diz o seguinte: nesses 15 ANPS, nenhuma só conta deixou de ser paga, e nunca dissemos a ninguém que tínhamos necessidade de auxílio, e nunca passamos falta de nada. Certa vez, apenas para provar que isso poderia acontecer, caso fosse necessário, recebemos 25 dólares libras esterlinas por telegrama. Às vezes, uma pessoa surgia de repente, de entre a multidão reunida numa estação de trem, e nos enfiava na mão um presente em dinheiro, e desaparecia entre o POVTV, antes que pudéssemos identificá-la. Não é maravilhoso? Maravilhoso! O que o apóstolo João nos diz, falando por inspiração do Espírito Santo? E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João 5, versículo 14 e 15. Pergunta: será que nós já exercitamos esta confiança? E se não, por que não? Chamar isto de maravilhoso demonstra nossa falta de fé. Para Deus, é um ato natural responder à oração, um ato normal, não extraordinário. A verdade é que, sejamos sinceros e francos, a verdade é que muitos de nós não creem em Deus. Acho que devemos ser honestos nesta questão. Se não amamos a Deus, devemos orar, porque Ele deseja que oremos e ordena que o façamos. Se cremos em Deus, oraremos porque não podemos deixar de fazê-lo, não podemos passar sem ela. Amigo crente, você crê em Deus e confia nele, João 3, versículo 16, mas será que já cresceu na vida cristã o suficiente para acreditar nele, isto é, acreditar no que ele fala e em tudo o que ele diz? Questionamento: não parece blasfêmia perguntar isto a um crente? Todavia, como são poucos os crentes que acreditam em Deus. Que Deus nos perdoe. Será que o leitor já percebeu que confiamos na palavra de um amigo mais facilmente que na palavra de Deus? E, no entanto, quando um homem realmente acredita em Deus, que milagres da graça de Deus opera nele e por ele. Nenhuma pessoa nesse mundo foi mais honrada e admirada do que aquele homem acerca do qual o Novo Testamento nos fala 3 vezes. Abraão creu em Deus, Romanos 4, versículo 3, Gálatas 3, versículo 16, Tiago 2, versículo 23. Sim, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, Romanos 4. Versículo 3. Hoje em dia, há crentes em todo o mundo que parecem competir uns com os outros no sentido de honrar este homem. Imploramos a cada crente em Jesus Cristo que nunca descanse enquanto não puder dizer: creio acento circunflexo M Deus, Atos 27, versículo 25. Mas antes de deixarmos de lado esta questão de provar a Deus, gostaríamos de acrescentar que Ele muitas vezes nos leva a prová-lo. Houve ocasiões em que o Senhor colocou no coração de M. Carmichael pedir coisas para as quais não parecia haver necessidade. Porém, ela se via compelida pelo Espírito Santo a pedi-las. E não somente tais coisas lhe foram concedidas, mas também se mostraram ser uma bênção inestimável. É verdade, Deus sabe de que coisas precisamos, quer as queiramos ou não, antes de pedirmos, Mateus 6, versículo 8. Deus disse: de maneira alguma te deixarei. Muitas vezes, M teve a tentação de comentar com outros a respeito de alguma necessidade especial. Mas sempre lhe vinha a convicção interior, pela voz do Senhor, que dizia: eu sei, e isto basta. E naturalmente, Deus era glorificado. Durante os terríveis anos da guerra, até mesmo os incrédulos costumavam dizer, que Deus deles os alimenta.
É notório por todo o país, disse um não crente, que o Deus deles ouve as orações. Ah, que glória Deus recebeu por causa da fé deles! Por que não acreditamos em Deus? Por que não aceitamos a palavra dele? Será que os crentes e não crentes podem dizer de nós: sabemos que suas orações são respondidas? Missionários de todo o mundo, escutem. Ah, se estas palavras pudessem entrar em todos os ouvidos e despertar os corações. O desejo mais ardente de Deus, de nosso amoroso Salvador Jesus Cristo, é que cada um tenha a mesma fé poderosa daquela devotada missionária de que falamos. O querido Pai Celeste não deseja que nenhum de seus filhos viva um só momento de aflição ou tenha uma necessidade não atendida. Não importam as proporções de nosso problema ou dificuldade, não importa o número de nossos pedidos, se apenas o provarmos, da forma como Ele nos orienta, nunca teremos espaço para guardar as bênçãos que Ele nos dará. Malaquias 3, versículo 10. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus, em oração. Ou porque, quando levamos, não acreditamos na sua palavra. Perguntas: por que é tão difícil confiar nele? Ele já nos decepcionou? Ele já não disse várias e várias vezes que nos concederá todos os pedidos feitos com coração puro, em seu nome? Pede-me, orai, provai-me nisto. A Bíblia está cheia de respostas de oração, maravilhosas e miraculosas, e, no entanto, nossa fé fracassa e desonramos a Deus, duvidando dele. Se nossa fé fosse mais simples, aceitaríamos a palavra de Deus e nossa vida seria um dia ensolarado pelas bênçãos do Senhor. Mas, para nossa libra e ser simples e nosso corpo, luminoso, nossos olhos têm que ser bons. MT 6,22. Cristo deve ser o único Senhor de nossa vida. Não podemos esperar estar livres de aflições, se estivermos servindo a Deus e a Mamon. Mateus 6, versículo 24 e 25. Nesse caso, também, seremos conduzidos à vida vitoriosa. Quando realmente apresentarmos nosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, versículo 1, quando apresentarmos nossos membros, para servirem à justiça para a santificação, Romanos 6, versículo 19, então ele se apresentará a nós e nos encherá com a plenitude de Deus, Efésios 3, versículo 19. Conservemos sempre em mente que a fé verdadeira não apenas crê que Deus pode atender a oração, mas que Ele a atende. É possível que sejamos descuidados na oração, mas não retarda o Senhor a sua promessa, 2 Pedro 3, versículo 9. Não é maravilhosa esta expressão? Talvez a mais extraordinária prova de Deus de que aquela missionária nos fala, seja a seguinte. Levantou-se a questão de adquirirem uma casa de férias numa das colinas próximas. Seria acertado fazê-lo? Somente Deus poderia decidir. Fizeram-se muitas orações. Por fim, fizeram a petição de que, se era da vontade de Deus que a casa fosse comprada, que recebessem a quantia exata de $100 libras esterlinas. A quantia chegou imediatamente. Contudo, ainda hesitaram. 2 meses depois, pediram a Deus que lhes desse o mesmo sinal, revelando assim sua aprovação para a aquisição da casa. No mesmo dia, outro cheque de $100 libras chegou. Ainda assim, não quiseram dar andamento ao negócio. Poucos dias depois, porém, chegou outra oferta de exatamente $100 libras esterlinas, com a indicação de que se destinava à compra da casa. Nosso coração não transborda de alegria ao pensar como nosso maravilhoso Salvador é bondoso? É Lucas, o médico, que nos diz que Deus é bom, Lucas 6, versículo 35. O Gemor é sempre bondoso, 1 Coríntios 13, versículo 4, e Deus é amor. Pense nisto quando orar.
Nosso Senhor é bondoso. Isto nos ajudará em nossas intercessões. Ele é tão paciente conosco, quando nossa fé vacila. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Salmos 36,7. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Salmos 63, versículo 3. Porém, o perigo de lermos acerca de uma fé tão simples em oração, e dizermos, que maravilha! E nos esquecermos completamente que Deus deseja que todos tenhamos esta mesma fé. Ele não tem predileções por ninguém. Ele deseja que eu ore e que você ore. Ele permite que aconteçam coisas como as que descrevemos acima, e faz com que cheguem ao nosso conhecimento, não para nos surpreender, mas para que nos sintamos estimulados. Às vezes, desejamos que os crentes se esqueçam das regras criadas pelos homens, e com as quais cercamos a oração. Sejamos mais simples. Sejamos naturais. Aceitemos a palavra de Deus. Lembremo-nos de que, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, Tito 3, versículo 4. Deus, por vezes, conduz os homens a uma vida de oração. Outras vezes, porém, ele tem que nos empurrar a ela. E quando olhamos para trás e examinamos nossa vida relativamente vazia de oração, que sensação de gozo e admiração nos domina ao constatarmos a bondade e constância de Cristo, 2 Tessalonicenses 3, versículo 5. Onde estaríamos se não fosse pela bondade dele? Nós o decepcionamos, mas, bendito seja o seu nome, ele não nos decepciona, e nunca o fará. Duvidamos dele, desconfiamos de seu amor, providência e orientação, desmaiamos pelo caminho, murmuramos por causa do caminho, e, no entanto, o tempo todo ele está nos abençoando e esperando para derramar sobre nós uma bênção tamanha que não tenhamos espaço que possa contê-la. A promessa de Cristo ainda é válida: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, versículo 14. A oração muda tudo, e contudo somos cegos e lentos em provar e ver. A aventura daqueles que confiam plenamente em ti. Mas, daqui por diante, creremos em Deus. Capítulo 5. O que é oração? Certa vez, Moody falava a um grande grupo de crianças, em Edimburgo, na Escócia. Para motivar os ouvintes, iniciou a mensagem com uma pergunta: o que é orarão? Não esperando uma resposta, mas pensando em dá-la ele mesmo. Para surpresa sua, dezenas de mãozinhas se ergueram por todo o salão. Pediu a um rapazinho que respondesse, e a resposta veio prontamente, clara e correta: oração é a apresentação de nossas petições a Deus. Solicitando-lhe coisas que estejam de acordo com sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão de nossos pecados, agradecendo e reconhecendo suas misericórdias. O comentário satisfeito de Moody foi: dê graças a Deus, meu rapaz, de haver nascido na Escócia. Mas isto se passou há muito tempo. Que resposta receberia ele hoje? Quantas crianças em nossos dias saberiam dar a definição de oração? Pense um instante, e procure ver que resposta você daria. O que queremos dizer com oração? Creio que a grande maioria dos crentes responderia: orar é pedir bênçãos a Deus. Mas certamente orar não é apenas conseguir que Deus nos preste alguns serviços, como já explicou alguém. É uma posição muito mais elevada que simplesmente a de um mendigo batendo a porta de um homem rico. O vocábulo oração realmente significa uma palavra dirigida a alguém, isto é, a Deus. Tudo que a verdadeira oração almeja é o próprio Deus, pois, com ele, recebemos tudo de que precisamos. Orar é voltar a alma para Deus. Davi descrevia como um erguimento da alma viva para um Deus vivo. A ti, Senhor,
Elevo a minha alma. Salmos 25 versículo 1. Que bela descrição da oração! Quando desejamos que o Senhor Jesus contemple nossa alma, também desejamos que a beleza da santidade repouse sobre nós. Quando elevamos a alma para Deus em oração, isto dá a Ele a oportunidade de fazer aquilo que deseja, em nós e conosco. Isto significa nos colocarmos à disposição dele. Deus está sempre do nosso lado, mas nós nem sempre estamos do seu lado. Quando o homem ora, Deus tem oportunidade de operar. Um poeta disse: a oração é o desejo sincero da alma expresso ou não, o movimento de uma chama escondida que tremula no coração. A oração, disse um velho místico judeu, é o momento em que os céus e a terra se beijam. A oração, então, não é absolutamente um método de persuasão dirigido a Deus, para levá-lo a fazer o que queremos. Não é um recurso para se procurar dobrar a vontade de um Deus relutante. Ela não modifica o propósito dele, embora possa liberar seu poder. Não devemos pensar na oração como uma forma de vencer a relutância de Deus, diz o arcebispo Trent, mas como uma apropriação de sua mais elevada boa vontade. O propósito de Deus é sempre nosso bem maior. Nem mesmo a oração feita na ignorância ou na cegueira pode dissuadi-lo disto. Quando oramos persistentemente por algo prejudicial, nossa força de vontade pode realizar o desejo, mas nós sofremos por isso. Concedeu-lhes o que pediram, diz o salmista, mas fez definhar-lhes a alma. Salmos 106, versículo 15. Eles próprios atraíram para si aquele definhar. Foram amaldiçoados com o peso de uma oração respondida. Na mente de algumas pessoas a oração é algo de que se lança mão nas horas de emergência. Quando o perigo ameaça, quando vêm as desgraças, quando sofrem falta de alguma coisa, quando surgem as dificuldades, então elas oram. Como aconteceu com um mineiro de carvão, incrédulo, que começou a orar desesperadamente quando o teto da mina começou a desabar. Um velho crente que se achava por perto observou: nada como uns pedaços de carvão para fazer um homem orar. Entretanto, orar não é meramente fazer pedidos a Deus, embora isto seja um importante aspecto da oração, quando nada, porque nos fala de nossa total dependência dele. Mas ela é também comunhão com Deus, um intercurso pessoal com o Senhor, uma conversa com Deus, e não apenas o ato de falar-lhe. Ficamos conhecendo melhor as pessoas conversando com elas. Conhecemos a Deus da mesma maneira. A mais elevada consequência da oração não é ficarmos livres do mal, nem obtermos aquilo que desejamos, mas conhecermos a Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, versículo 3. A oração nos revela mais de Deus, e essa é a grande descoberta da alma. Os homens ainda clamam: se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó 23, versículo 3. O cristão ajoelhado sempre o acha, e é achado por ele. A visão celestial do Senhor Jesus cegou os olhos de Saulo de Tarso, em sua queda, mas ele nos conta, tempos depois, que, quando se encontrava orando no templo, em Jerusalém, foi arrebatado e viu a Jesus. E vi aquele. Foi então que Cristo lhe deu a grande comissão de ir aos gentios. Uma visão é sempre um precursor de uma vocação e de uma ida. Foi assim com Isaías. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías 6, versículo 1. Evidentemente, o profeta achava-se orando no santuário, quando isto se deu. Esta visão também foi um prelúdio de uma chamada ao serviço: ide. Ora, não podemos receber uma visão de Deus a menos que oremos.
E onde não há visão, as almas perecem. Uma visão de Deus. O conhecido Frei Lourenço disse: a oração é nada mais que um senso da presença de Deus, e isso é apenas a prática da presença de Deus. Um amigo de Horácio Bushnell estava presente certa vez quando esse homem de Deus orava. Sobreveio-lhe um maravilhoso senso da presença de Deus. Ele disse: quando Horácio Bushnell abaixava o rosto entre as mãos, e orava, eu não estenderia o braço no escuro, com receio de tocar em Deus. É possível que o salmista tivesse experimentado a mesma sensação, quando clamou, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Salmo 62, versículo 5. Creio que grande parte de nossos fracassos é devida ao fato de que não temos examinado a seguinte pergunta: que é oração? É bom estar consciente de que sempre nos achamos na presença de Deus. É melhor fitá-lo em adoração. Mas melhor ainda é ter comunhão com Ele, como um amigo, e isso é oração. A oração, em seu melhor e mais elevado aspecto, revela uma alma sedenta de Deus, e Deus somente. A verdadeira oração brota dos lábios daqueles cujas afeições estão concentradas nas coisas lá do alto. Que homem de oração era Zinzendorf? Por quê? Porque ele buscava antes o doador que sua dádiva. Ele disse: tenho apenas um grande anelo, ele e ele somente. Até mesmo Maomé expressa um pensamento semelhante. Ele diz que há 3 níveis de oração. O mais inferior é o da oração expressa pelos lábios. O segundo ocorre quando, por um esforço da vontade, conseguimos fixar o pensamento nas coisas divinas. O terceiro é aquele em que a alma tem dificuldade em afastar-se de Deus. Naturalmente, sabemos que Deus ordena que peçamos. E todos nós lhe obedecemos nesse ponto, e podemos estar certos de que a oração agrada a Deus e é o veículo para suprimento de nossas necessidades. Mas o filho que só vai à presença de seu pai quando necessita de um presente dele, é muito estranho. Perguntas: e não desejamos todos nós alcançar um estágio de oração que esteja acima do simples plano da petição? Como se pode fazer isso? Parece-me que são necessários apenas 2 passos, ou seria melhor dizermos 2 pensamentos. Precisa haver primeiramente uma compreensão da glória de Deus, e depois da graça de Deus. Às vezes cantamos aquele hino que diz: graça e glória descem de ti, derrama, ó derramas, Senhor, em mim. E esse desejo é realmente sincero, embora alguém possa indagar o que a glória de Deus tem a ver com a oração. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. A ele honra e poder eterno. 1 Timóteo 6,16. E depois então demos-lhe adoração e louvor, por causa de sua excelsa glória. Consagração não é suficiente. Precisamos dar-lhe também adoração. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, clamam os serafins. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6,3. Glória a Deus nas maiores alturas, clama a multidão da milícia celestial, e, no entanto, alguns de nós tentam entrar em comunhão com Deus sem tirar os sapatos. Êxodo 3,5. Os lábios clamam: Deus, se misericordioso. E nunca dizem: Deus, seja louvado. Ó, vinde e adoremos. E podemos aproximar-nos de sua glória com toda a coragem. O Senhor não orou pedindo que seus discípulos pudessem contemplar sua glória. João 17,24. Por quê? E porque a terra está cheia da sua glória. O telescópio revela sua infinita glória. O microscópio, sua suprema glória. Mesmo a olho nu, podemos contemplar sua glória surpreendente na paisagem, no brilho do sol, no mar e no céu. O que significa tudo isto? Estas coisas são apenas uma revelação parcial da glória de Deus.
Não foi um desejo de autoexibição que levou o Senhor a orar da seguinte maneira: glorifica a teu Filho. Glorifica-me, ó Pai. João 17, 1 e 5. O Senhor deseja que compreendamos sua infinita fidelidade e poder ilimitado, para que possamos nos aproximar dele com fé e confiança simples. Ao falar da vinda de Cristo, o profeta declarou que a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá. Isaías 40,5. Precisamos, primeiro, ter uma visão desta glória, mesmo que pequena, antes de podermos orar de maneira acertada. E o Senhor nos diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não há nada como uma visão da glória de Deus para banir todo o temor e dúvida. Antes de apresentarmos a Ele nossas petições, não seria melhor apresentar-lhe nossa adoração, como fizeram alguns dos santos do passado? Algumas pessoas talvez não precisem dessa prática. Conta-se que S. Francisco de Assis passava 1 ou 2 horas em oração no alto do Monte Averno, e a única palavra que saía de seus lábios era: Deus. Deus, que ele repetia a intervalos. Ele começava com adoração, e muitas vezes ficava só nisso. Mas nós precisamos de algum tipo de auxílio para entender a glória do Deus invisível, antes de podermos louvá-lo e adorá-lo de maneira adequada. Como disse William Law, quando começarmos a orar, digamos expressões dos atributos de Deus que nos tornem mais cônscios de sua grandeza e poder. Este ponto é de tanta importância, que nos arriscamos a mencionar ao leitor algumas destas expressões. Alguns iniciam suas orações erguendo os olhos para os céus, e dizendo: glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A oração: ó Senhor Deus Santíssimo. Ó Senhor poderoso, ó Santo e misericordioso Salvador, muitas vezes basta para estabelecer um clima de solene reverência, e um espírito de adoração sobre a alma. O Glória in Excelsis, do culto da Santa Comunhão, também é excelente para elevar aí uma glória a Deus nas alturas e paz na terra. Louvamos-te, bendizemos-te, adoramos-te, glorificamos-te, damos-te graças por tua excelsa glória, ó Senhor Deus, Rei dos céus. Deus, o Pai Todo-Poderoso. Quem de nós pode expressar, de todo o coração, um louvor assim, e ainda permanecer insensível, inconsciente da presença e majestade do Senhor Deus Todo-Poderoso? Uma estrofe de um hino pode servir ao mesmo propósito. Meu Deus, quão maravilhoso és! Quão grandiosa é tua majestade! Quão bela é tua misericórdia! Nas profundezas da luz ardente. Quão belo e maravilhoso deve ser o contemplar-te, tua infinita sabedoria, teu poder ilimitado e tua grandiosa pureza. E o seguinte leva-nos aos lugares celestiais. Santo, Santo, Santo Deus onipotente. Tuas obras louvam teu nome com fervor. Precisamos proclamar e dizer muitas vezes: ah, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra-me. D.Eus, meu Salvador, Lucas 1, versículo 46 e 47. Será que podemos ter o mesmo espírito que o salmista e cantar: bendize, ó minha alma, ao Senhor? Égide que há em mim bendiga ao seu santo nome, Salmo 103, versículo 1, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente. Salmo 104, versículo 1. Quando aprenderemos que, no seu templo tudo diz, glória, Salmos 29, versículo 9. Este louvor, esta adoração a Deus, esta ação de graças não somente nos colocam em espírito de oração, mas de forma misteriosa fazem Deus operar em nosso favor. Lembre-se das maravilhosas palavras: o que me oferece sacrifício de ações de praça, esse me glorificará.
e ao que prepara _s. É o caminho, dar-lhe-ei que veia a salvação de Deive, SI 50,23. O louvor e a adoração não somente abrem as portas do céu para que nos cheguemos a Deus, mas também preparam o caminho para que Ele nos abençoe. O apóstolo Paulo diz: regozijai-vos sempre, antes de dizer, ora, e sem cessar. Portanto, nosso louvor, assim como nossas orações, deve ser incessante. No momento da ressurreição de Lázaro, a oração de Nosso Senhor iniciou-se com uma palavra de ação de graças: Pai, graças te dou porque me ouviste. João 11,41. Ele disse isto para que os que estavam perto pudessem ouvir. Sim, e também para nós ouvirmos. Talvez você esteja indagando por que devemos dar graças a Deus, principalmente pela sua grande glória, quando nos ajoelhamos para orar, e por que deveríamos meditar sobre Deus e contemplar sua glória. Mas, não é Ele o Rei da glória. Tudo o que Ele faz é glória. Sua santidade é gloriosa, é acento circunflexo x 15,11. Seu nome é glorioso, DT 28,58. Sua obra é gloriosa, SI 111,5. Seu poder é glorioso, CL 1,11. Sua voz é gloriosa, LS 30,30. Todas as coisas belas e maravilhosas, todas as criaturas, pequenas e grandes, todas as coisas, sábias e majestosas, o Senhor criou a todas para a sua glória. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. RM 11,36. E este é o Deus que nos chama para irmos ao seu encontro em oração. Ele é o nosso Deus, e tem dádivas para os homens, SI 68,18. Ele diz que todo aquele que é chamado pelo seu nome foi criado para sua glória, LS 43,7. Sua igreja deve ser gloriosa, santa e sem mácula, EF 5,27. Você já entendeu plenamente que o Senhor Jesus deseja partilhar conosco da glória que vemos nele. Esta é sua grande dádiva para nós, os seus redimidos. Creia-me, quanto mais da glória de Deus tivermos, menos buscaremos as suas dádivas. Não é somente naquele dia, quando vier para ser glorificado nos seus santos, 1 terasegundo 1,10, que haverá glória para nós, mas hoje mesmo, no presente, Ele deseja que sejamos participantes da sua glória. Não foi o Senhor quem o disse? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, afirma ele. Jó 17,22. Qual é o mandamento de Deus? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. E não apenas isto, mas também, a sua glória se vê sobre ti, disse o inspirado profeta. E 1,2. Deus gostaria que o mundo dissesse de nós aquilo que Pedro disse dos discípulos de antigamente: sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 4,14. Pergunta: não seria isto uma resposta para muitas de nossas orações? Poderíamos pedir coisa melhor? Como podemos obter esta glória? Como vamos refleti-la? Somente como resultado da oração. É quando oramos, que o Espírito Santo nos revela as coisas de Cristo, João 16,15. Quando Moisés orou, rogo-te que me mostres a tua glória, ele não apenas viu uma parte dela, mas também participou dessa glória, pois seu rosto brilhou com grande luz, Êxodo 33,18 e Êxodo 34,29. E quando nós, também, contemplamos a glória de Deus na face de Cristo, 2 Co 4,6, não apenas temos um vislumbre desta glória, mas também obtemos uma parte dela.
Ora, essa é a oração de mais elevado alcance. E não existe outra forma de conseguir esta glória, para que Deus seja glorificado em nós. E 60,21. Meditemos com frequência sobre a glória de Cristo, contemplemos esta glória, e assim nós a refletiremos e a receberemos. Foi o que aconteceu com os primeiros discípulos de Jesus. Eles exclamaram admirados: contemplamos a sua glória. Sim, mas o que foi que se seguiu? Alguns pescadores simples, iletrados, obscuros, andaram com Cristo durante algum tempo, vendo a sua glória, e eis que eles próprios passaram a possuir um pouco dessa glória. E então os outros se maravilhavam e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Et 4,13. Quando pudermos afirmar como o apóstolo João: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, 1 João 1,3, o povo irá dizer o mesmo a nosso respeito: eles estiveram com Jesus. Quando elevamos a alma em oração ao Deus vivo, adquirimos a beleza da santidade, tão certamente quanto uma flor exposta à luz do sol adquire beleza. Pergunta: Senhor não foi transfigurado quando orava? Até a aparência de nosso rosto se modificará, e teremos o nosso monte da transfiguração, quando a oração ocupar seu lugar de direito em nossa vida. E os homens verão em nosso rosto o sinal exterior visível de uma graça espiritual interior. Nosso valor para Deus e para o homem está na proporção direta da extensão em que revelamos a sua glória para outros. Já nos demoramos bastante a falar sobre a glória daquele a quem oramos, e agora devemos falar de sua graça. Pergunta: o que é oração? É um sinal de vida espiritual. É mais provável encontrar vida em um homem morto, que vida espiritual em uma alma que não ora. Nossa espiritualidade e produtividade na obra estão sempre em proporção direta à consistência de nossas orações. Portanto, se alguém afastou-se do caminho certo nesta questão da oração, que hoje tome a seguinte decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai e lhe direi: a esta altura, larguei minha caneta e, na primeira folha que peguei para ler, vi as seguintes palavras: a razão de nosso fracasso é que vemos os homens antes que a Deus. A Igreja Romana tremeu quando Martim H. Q. Lutero viu a Deus. O grande despertamento começou quando Jonathan Edwards viu a Deus. O mundo tornou-se a paróquia de um homem quando João Wesley viu a Deus. Multidões foram salvas quando Whitefield viu a Deus. Milhares de órfãos foram alimentados quando George Miller viu a Deus. E ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Já é tempo de termos uma nova visão de Deus em toda a sua glória. Quem pode prever o que irá acontecer quando a Igreja vir a Deus? Mas não fiquemos a esperar uns pelos outros. Que cada um por si, de rosto descoberto e coração imaculado, possa obter uma visão da glória de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Nenhum dos missionários que tive a alegria de conhecer impressionou-me mais que o Dr. Wilbur Chapman. Ele escreveu a um amigo: aprendi várias lições a respeito da oração. Em um de nossos pontos de pregação, na Inglaterra, a frequência era muito pequena. Mas recebi um bilhete informando que um missionário americano iria orar para que Deus abençoasse o trabalho. Ele era conhecido como Hyde, o homem que ora. Quase que instantaneamente a maré mudou. O salão ficava lotado, e no primeiro apelo que fiz, 50 homens aceitaram a Cristo como Salvador. Quando estávamos saindo, disse: Senhor Hyde, quero que ore por mim. Ele veio ao meu quarto, girou a chave na porta, caiu de joelhos e passou 5 minutos ali, sem que uma só sílaba saísse de seus lábios. Eu ouvia meu coração bater e o dele também.
Senti lágrimas ardentes escorrerem-me pelo rosto. Reconheci que me achava na presença de Deus. Foi então que, com o rosto voltado para o alto e lágrimas rolando de seus olhos, ele disse: "O Deus." A seguir, ficou em silêncio por mais 5 minutos, depois, quando compreendeu que já falava com Deus. Brotaram do fundo de seu coração petições que eu nunca havia ouvido antes. Quando me ergui, aprendera o que era a verdadeira oração. Cremos que a oração é poderosa, e cremos nisso de uma forma nunca experimentada antes. O Dr. Chapman costumava dizer: "Foi em certa época, em que orei com João Hyde várias vezes, que passei a entender o que era a verdadeira oração. Devo a ele mais do que devo a qualquer outro homem, por haver me mostrado como deve ser nossa comunhão com Deus, e o que significa uma vida consagrada. Jesus Cristo tornou-se para mim um novo ideal, e tive uma compreensão melhor da comunhão com Ele. Senti o desejo de ser um verdadeiro homem de oração, desejo esse que continua até hoje. E que Deus, o Espírito Santo, nos ensine o mesmo. Ó vós que suspirais e desfaleceis e lamentais vossa falta de poder ouvir este suave murmurar. Será que nem por uma hora podíeis vigiar? Para o trabalho e para a bênção não há caminho fácil. O poder para o serviço santo é ter comunhão com Deus. Capítulo 6. Como devo orar? Como devo orar? Será que existe outra pergunta mais importante para o crente? Como me aproximarei do Rei da Glória? Quando lemos as promessas de Cristo concernentes à oração, somos tentados a pensar que Ele coloca centímetros nossas mãos um poder demasiadamente grande, a não ser que, na verdade, concluímos precipitadamente. Lhe seja impossível operar de acordo com suas promessas. Ele diz: "Tudo quanto pedirdes, e, alguma coisa, qualquer coisa, vos será feito." Mas depois ele acrescenta uma expressão mais restritiva. Diz que temos que pedir em seu nome. Esta é a condição, e a única, embora, como relembraremos mais tarde, ela seja por vezes apresentada em outros termos. Portanto, se pedirmos e não recebermos, só pode ser porque não estamos preenchendo as condições. Se somos verdadeiramente seus discípulos, se somos sinceros, faremos todo o possível e o impossível, se preciso for, para descobrir o que significa pedir em seu nome, e não ficaremos contentes enquanto não preenchermos esta condição. Leiamos novamente essa promessa para termos certeza absoluta do que ela diz: "E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei." João 14, versículo 13 e 14. Isso foi algo de novo, pois o Senhor assim o afirmou: "Até agora nada tendes pedido em meu nome, mas agora, pedi, e recebereis para que a vossa alegria seja completa." João 16,24. O Senhor repete esta simples condição 5 vezes, em meu nome, João 14, versículo 13 e 14, João 15, versículo 16, João 16, versículo 23, 24 e 26. Evidentemente, existe algo de muito importante implicado nessa questão. Isto é mais que uma condição, é também uma promessa, um incentivo, pois os mandamentos do Senhor também são sua capacitação. O que então significaria pedir em seu nome? Precisamos saber isso a todo custo, pois esse é o segredo do poder na oração. É possível fazer-se um emprego errado dessas palavras. O Senhor disse: "Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." MT 24,5. Ele poderia ter dito também: "E muitos pensarão estar orando ao Pai, em meu nome, quando realmente estão enganando a si mesmos."
Será que orar no nome dele significa apenas acrescentar, no final da oração, a expressão, tudo isso te peço no nome de Cristo? Aparentemente, muitas pessoas pensam que é assim. Mas você já ouviu, ou fez, orações cheias de petições egoísticas que foram encerradas deste modo, por amor de Cristo, amém. Deus não poderia atender às orações que Tiago condena em sua epístola apenas porque os que as fazem terminam desta forma: pedimos estas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles cristãos estavam pedindo, mal, TG 4,3. Uma oração errada não fica automaticamente consertada pela adição de uma expressão mística. E uma oração correta não fracassa somente porque tais palavras foram omitidas. Não se trata de uma questão de palavras. O Senhor estava referindo-se a fé e fatos, mais que a qualquer fórmula mágica. O principal objetivo da oração é glorificar o Senhor Jesus. Temos que pedir em nome de Cristo, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, João 14,13. Escute, não devemos buscar riquezas ou saúde, prosperidade ou sucesso, tranquilidade e conforto, espiritualidade e poder no serviço simplesmente para nosso próprio deleite, progresso pessoal ou popularidade, mas somente por causa de Cristo, para sua glória. Verifiquemos 3 pontos dessa questão, para compreendermos melhor estas importantes palavras, em meu nome. Tópico 1. Existe um sentido em que algumas coisas são feitas apenas, por causa de Cristo, por causa de morte expiatória na cruz. Aqueles que não creem na morte vicária de Cristo não podem orar, em seu nome. Podem pronunciar estas palavras, mas elas não terão nenhum efeito. Pois somos justificados pelo seu sangue, RM 5,9, e temos redenção pelo seu sangue, EF 1,7, CL 1,14. Nos dias atuais, quando o unitarianismo, sob o rótulo de modernismo, invadiu todas as seitas, é da maior importância que nos lembremos do valor e da função do sangue derramado por Cristo, senão a oração, ou o que assim chamamos, se tornará uma ilusão e uma armadilha para nós. Vamos ilustrar este ponto relatando uma experiência que aconteceu a Moody, bem no início do seu ministério. A esposa de um juiz não crente, homem de grandes dotes intelectuais, suplicou a Moody que falasse ao seu marido. Mas este hesitou um pouco em discutir com tal homem, e disse isso a ele, com toda a sinceridade. Mas, acrescentou, se um dia se converter, por favor, comunique-me. O juiz riu cinicamente, e respondeu, pois não, se eu me converter mandarei dizer-lhe imediatamente. E Moody seguiu seu caminho, confiando apenas em suas orações. O juiz converteu-se 1 ano depois. E cumpriu sua promessa, informando a Moody como acontecera. Certa noite, quando minha esposa se encontrava em uma reunião de oração, comecei a ficar muito inquieto e a sentir-me infeliz. Fui deitar-me antes que ela voltasse. Mas não consegui dormir durante toda a noite. Na manhã seguinte, levantei-me bem cedo, e disse a ela que eu não ia tomar o desjejum, e saí para o escritório. Disse a meus auxiliares que poderiam tirar o dia de folga, e tranquei-me no gabinete. Mas eu me sentia cada vez mais deprimido. Por fim, caí de joelhos e pedi a Deus que perdoasse meus pecados, mas não queria dizer, por amor a Cristo, pois sendo unitariano não cria no sacrifício expiatório de Cristo. Em agonia de mente, continuei a orar. O Deus, perdoa meus pecados, mas a resposta não vinha. Afinal, desesperado, clamei, o Deus, por amor a Cristo, perdoa meus pecados. Foi então que encontrei paz, imediatamente. Aquele juiz não teve acesso à presença de Deus enquanto não o buscou em nome de Jesus Cristo.
Quando foi a Deus em nome de Cristo, foi logo ouvido e perdoado. Sim, orar, em nome do Senhor é pedir bênçãos que nos são concedidas, ou foram, compradas, pelo sangue de Jesus. Temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, HB 10,19. Não existe outro meio de ali entrarmos. Mas não é apenas isso que as palavras, em meu nome, significam. Tópico 2. A mais conhecida ilustração de ir a Deus, em nome de Cristo, é a da retirada de dinheiro de um banco, por meio de um cheque. Posso sacar de meu depósito apenas até o total de meu saldo. Em meu próprio nome, não posso ir além disso. Não tenho nenhum saldo no Banco da Inglaterra, e, portanto, não posso retirar nada ali. Mas suponhamos que um homem muito rico, que tem uma grande conta num banco, me dê um cheque em branco, já assinado, e me diga que posso preenchê-lo com a quantia que desejar. Ele é meu amigo. O que farei? Vou retirar apenas o que preciso para o momento, ou vou retirar o máximo que puder? Certamente, não irei fazer nada que venha magoar meu amigo, ou fazer-me perder sua estima. Bem, dizem-nos que o céu é nosso banco. Deus é o grande banqueiro, pois, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. TG 1,17. Precisamos de um cheque com o qual retiraremos dinheiro deste tesouro ilimitado. O Senhor Jesus nos dá um cheque em branco e diz: preencha-o com a quantia que desejar. Peça qualquer coisa, o que quiser, e você o terá. Apresente este cheque em meu nome, e seu pedido será atendido. Deixe-me colocar isto nas palavras de um conhecido evangelista: isto é o que acontece quando vou ao banco dos céus, quando me dirijo a Deus em oração. Não tenho nada depositado ali, não tenho crédito, e se for em meu próprio nome, não receberei absolutamente nada. Mas Jesus tem crédito ilimitado no céu, e Ele me concedeu o privilégio de dirigir-me ao céu, com seu nome, em meus cheques, e quando ajo assim, minhas orações são atendidas, qualquer que seja o pedido. Então, orar em nome de Jesus é orar, não apoiado em meu próprio crédito, mas no dele. Isto é maravilhoso, e, num certo sentido, muito verdadeiro. Se este cheque fosse descontado de uma conta do governo ou de uma empresa rica, nossa tendência seria retirar o máximo permitido. Mas, lembremos-nos de que estamos nos dirigindo a um Pai amoroso, a quem devemos tudo, a quem amamos de todo o coração e a quem voltaremos repetidamente. Ao descontar nossos cheques no banco dos céus, nosso objetivo principal é honrar e glorificar a Ele. Desejamos fazer apenas aquilo que for agradável aos seus olhos. O desconto de alguns de nossos cheques, isto é, a resposta de algumas petições, pode implicar em desonra para o nome dele, e descrédito e desconforto para nós. É verdade que seus recursos são ilimitados, mas sua honra é vulnerável. Contudo, a própria experiência torna desnecessários quaisquer argumentos. Prezado leitor, não é verdade que nós, todos nós, muitas vezes tentamos utilizar este método e fracassamos? Quantos de nós se atrevem a dizer que nunca saem do banco sem terem recebido aquilo que pediram, embora, aparentemente, tenham feito o pedido, em nome de Cristo? Pergunta: onde falhamos? Será porque não buscamos a vontade de Deus para nós? Não devemos tentar ultrapassar a vontade dele. Permitam-me narrar uma experiência pessoal que nunca contei em público, e que provavelmente é bastante singular. Ocorreu há mais de 30 anos, e agora entendo por quê. Ela é uma ilustração maravilhosa do que estamos procurando ensinar acerca da oração.
Um amigo rico, pessoa extremamente ocupada, desejava dar-me 1 libra esterlina para auxiliar na aquisição de certo objeto. Convidou-me a passar por seu escritório, e, apressadamente, fez um cheque e entregou-o a mim, com as seguintes palavras: "Não vou cruzá-lo. Você pode fazer o favor de descontá-lo no banco?" Chegando ao banco, olhei de relance para meu nome escrito no cheque, sem me dar ao trabalho de verificar a quantia, endossei-o, e estendi-o ao caixa. "É uma quantia muito grande para ser descontada aqui no guichê", disse ele, fitando-me meio de lado. "É", respondi rindo, "1 libra. "Não", replicou o homem, "o cheque é de 1000 libras. E era mesmo. Acostumado a fazer cheques de quantias vultosas, aquele meu amigo realmente escrevera 1000, ao invés de 1 libra. Agora, qual era minha verdadeira posição? O cheque fora mesmo feito em nome dele. A assinatura era legal. Meu endosso também estava correto. Não poderia eu pedir as $1000 se houvesse tal quantia em depósito. O cheque fora feito livre e deliberadamente, embora às pressas, para mim, por que não poderia eu pegar este presente? Por que não? Por outro lado, tratava-se de um amigo generoso a quem eu devia muitos favores. Ele revelara sua intenção para mim. Eu sabia qual fora seu desejo e intenção. Sua intenção fora dar-me apenas 1 libra e nada mais. Eu conhecia seu desejo, sua mente, e, imediatamente, levei-lhe de volta o cheque excessivamente generoso, e, no momento devido, recebi a quantia de 1 libra, que fora sua intenção dar-me. Se aquele homem tivesse me dado um cheque em branco, o resultado teria sido o mesmo. Ele teria esperado que eu escrevesse nele 1 libra, e minha palavra de honra estaria em jogo, ao preencher o cheque. Questionamento: precisamos fazer a aplicação? Deus tem uma intenção para cada um de nós, e, a menos que procuremos conhecer essa vontade, é provável que peçamos 1000, quando Ele sabe que 1 será melhor para nós. Em nossas orações, estamos nos dirigindo a um amigo, um pai amoroso. Devemos-lhe tudo. Ele nos convida a irmos a ele sempre que quisermos, para pedir-lhe aquilo de que precisamos. Seu saldo é ilimitado. Mas ele pede que nos lembremos de que devemos pedir apenas as coisas que estejam de acordo com a sua vontade, somente aquilo que venha trazer glória ao seu nome. João diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5:14. Então, nosso amigo nos dá um cheque em branco, e deixa que o preenchamos com qualquer coisa, mas ele sabe que, se o amamos de verdade, nunca preencheremos aquele cheque com coisas que ele não deseja conceder-nos, porque poderiam ser perniciosas para nós. Talvez, para a maioria das pessoas, o problema esteja em outro ponto. Deus nos entrega um cheque em branco e diz: peça 1 libra, e nós pedimos 10 centavos. Meu amigo teria ficado insultado se eu houvesse agido assim. Pergunta: será que pedimos o suficiente? Temos coragem de pedir, segundo a sua riqueza em glória. O ponto que queremos enfatizar, então, é o seguinte: não podemos ter certeza de que estamos orando em seu nome, a menos que procuremos saber qual é sua vontade para nós. Tópico 3. Mas, mesmo assim, ainda não esgotamos todo o significado destas palavras, em meu nome. Todos sabemos o que seja pedir algo, em nome, de outra pessoa. Temos o cuidado de permitir que usem nosso nome apenas as pessoas em quem confiamos, e que sabemos não abusarão dessa confiança e não irão trazer-nos descrédito. Gease, o servo de Eliseu, em quem este confiava, usou o nome do profeta desonestamente, quando foi atrás de Naamã.
Em nome de Eliseu ele obteve riquezas, mas também herdou uma maldição por seu erro. Um empregado de confiança, muitas vezes, usa o nome do patrão, e trabalha CTI acento agudo M grandes somas de dinheiro, como se fossem dele. Mas só pode fazer isto enquanto for considerado digno dessa confiança. E ele usa o dinheiro em benefício de seu chefe, e nunca em seu próprio benefício. Todo dinheiro que ganhamos pertence a nosso Mestre, Cristo Jesus. Podemos suplicar bênçãos a Deus, em seu nome, apenas se empregarmos tudo o que obtivermos para a glória dele. Quando vou ao banco descontar um cheque feito em meu nome, o encarregado deseja saber apenas se a assinatura de seu cliente é verdadeira, e se eu sou realmente a pessoa autorizada a recolher o numerário. Ele não pede referências a meu respeito. Não tem nenhum direito de inquirir acerca da minha pessoa, se sou ou não merecedor de receber aquele dinheiro, ou se podem confiar em mim para gastá-lo corretamente. O mesmo não acontece com o Banco dos Céus. E este ponto é de grande importância. Procuraremos examinar sem pressa esta questão. Quando me dirijo ao Banco dos Céus, no nome do Senhor Jesus, com um cheque que deve ser descontado da conta ilimitada de Cristo, Deus exige que eu seja merecedor daquilo que recebo. Não, merecedor, no sentido em que mereço ou faço jus a qualquer coisa de um Deus santo, mas merecedor no sentido em que estou buscando aquela dádiva não para minha própria glória ou interesse próprio, mas para a glória do Senhor. De outro modo, estou sujeito a pedir e não receber. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4,3. O grande banqueiro celestial não descontará cheques para nós, se nossos motivos não forem corretos. Pergunta: não é exatamente por isso que muitos fracassam na oração? O nome de Cristo é a revelação de seu caráter. Orar, em seu nome, é orar de acordo com seu caráter, como representante enviado por ele, é orar através do seu Espírito Santo, segundo a sua vontade, é ter sua aprovação para o que pedimos, é buscar o que ele busca, é pedir seu auxílio para fazer o que ele próprio gostaria de fazer, e desejar aquilo não para a nossa própria glória, mas para a sua glória somente. Para orarmos em seu nome, devemos ter com ele identidade de propósitos e interesses. O eu com seus objetivos próprios e seus desejos deve ser totalmente controlado pelo Espírito Santo de Deus, para que nossa vontade esteja em perfeita harmonia com a vontade de Cristo. Devemos ter a mesma atitude de Santo Agostinho quando clamou: "O Senhor, concede que eu possa fazer tua vontade como se fosse a minha, para que possas fazer minha vontade, como se fosse a tua." Filho de Deus, será que tudo isto está dando a impressão de que é muito difícil orar, em seu nome? Não era esta a intenção do Senhor. Ele não zomba de nós. Falando do Espírito Santo, o Senhor afirmou: "O Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome." João 14,26. Ora, nosso Salvador quer que sejamos dirigidos pelo Espírito Santo para atuarmos em nome de Cristo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. E somente os filhos podem dizer: Pai Nosso. O Senhor disse o seguinte acerca de Saulo de Tarso: "Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel." Atos 9,15. Não para eles, mas, perante, eles. E o apóstolo Paulo afirma: "Pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim." Não podemos orar em nome de Cristo a menos que levantemos este nome diante das pessoas. E isto só é possível se permanecermos nele e sua palavra permanecer em nós. Então a conclusão a que chegamos é a seguinte: se o coração não for reto, a oração deve estar errada.
Cristo disse: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. João 15,7. Estas três promessas são, na verdade, idênticas, expressam o mesmo pensamento em palavras diferentes. Vamos examiná-las. Peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. João 14, 13,14. Peçam o que quiserem, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, e será feito. João 15, versículo 7. Peçam qualquer coisa segundo a sua vontade, e receberão as petições. 1 João 5, versículo 14. E podemos resumir tudo com as palavras do apóstolo João: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que lhe é agradável. 1 João 3, versículo 22. Quando fazemos o que ele nos ordena, ele faz aquilo que pedimos. Ouça a Deus e ele ouvirá você. Assim, o Senhor nos concede procuração para atuarmos em seu reino, o reino dos céus, se apenas cumprirmos a condição de permanecer nele. Ah, que maravilha é isto! Com que prontidão e ansiedade deveríamos procurar conhecer sua mente, desejo e vontade. Como é surpreendente que alguém possa perder riqueza tão infinita apenas para buscar satisfazer seu ego. Sabemos que a vontade de Deus é o melhor para nós, sabemos que Ele deseja abençoar-nos e tornar-nos uma bênção, sabemos que, se seguirmos nossa própria inclinação, certamente seremos prejudicados e magoados, assim como aqueles a quem amamos. Sabemos que afastar de sua vontade, para nós, poderia significar verdadeiro desastre. Zero Filho de Deus, porque não confia nele plena e completamente? Aqui estamos novamente face a face com uma vida de santidade. Vemos com a maior clareza que o chamado de nosso Salvador é simplesmente um apelo à santidade. Sede santos, pois sem santificação ninguém verá a Deus, e a oração não pode ser eficaz. Quando confessamos que nunca obtemos respostas para nossas orações, estamos contestando não a Deus, nem suas promessas, nem o poder da oração, mas a nós próprios. Não existe maior teste de espiritualidade que a oração. O homem que tenta orar descobre a que distância de Deus se encontra. A menos que vivamos a vida vitoriosa, não podemos realmente orar, em nome de Cristo, e nossa comunhão com Deus deve ser fraca, irregular e infrutífera. E, em seu nome, deve ser também, segundo a sua vontade. Mas podemos conhecer sua vontade? É certo que podemos. O apóstolo Paulo não apenas diz: "Fende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus." FP 2, versículo 5, mas também declara: "Nós, porém, temos a mente de Cristo." 1 Coríntios 2, versículo 16. Pergunta: como, então, podemos chegar a conhecer a vontade de Deus? Lembremo-nos de que a intimidade do Senhor é para os que o temem, SI 25, versículo 14. Em primeiro lugar, não esperemos que Deus nos revele sua vontade, a menos que desejemos conhecer esta vontade e tencionemos obedecê-la. O conhecimento da vontade de Deus e a sua observância estão sempre juntos. Costumamos desejar conhecer a vontade de Deus para depois resolver se a obedeceremos ou não. Essa atitude é desastrosa. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim. João 7, versículo 17. A vontade de Deus é revelada em sua palavra, nas Escrituras Sagradas. O que ele promete em sua palavra, posso ter a certeza de que está em harmonia com sua vontade. Posso, por exemplo, pedir sabedoria com toda a confiança, pois a Bíblia nos diz: se,
porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus. E ser-lhe-á concedida. Tiago 1, versículo 5. Não podemos nos tornar pessoas de oração, a menos que estudemos a palavra de Deus para saber qual é sua vontade para nós. O Espírito Santo de Deus é nosso grande ajudador na oração. Leiamos novamente estes maravilhosos textos de Paulo. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. RM 8, do versículo 26 ao 27. Que palavras reconfortantes! Nosso desconhecimento e total desamparo na oração são na verdade uma grande bênção quando lançados sobre o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Não temos nenhuma desculpa. Temos que orar e podemos orar. Lembremos que o Pai Celestial jurou dar o Espírito Santo àqueles que o pedissem, LC 11, versículo 13, e qualquer outra, boa coisa também, MT 7, versículo 11. Filho de Deus, você tem orado muitas vezes, e tem, sem dúvida alguma, lamentado sua fraqueza e desinteresse pela oração. Pergunta: mas você realmente já orou, em nome dele? É para o caso de falharmos, ou não sabermos que oração fazer ou de que modo orar, que o Espírito Santo nos é prometido, como nosso ajudador na oração. Questionamento: não vale a pena estar completamente e de todo o coração rendidos a Cristo? O cristão meio a meio não tem valor nem para Deus nem para os homens. Deus não pode usá-lo, e o homem muito menos, pois o considera um hipócrita. Se permitirmos um pecado em nossa vida, anulamos imediatamente nosso gozo e a capacidade de sermos usados para Deus, e nossa oração perde todo o poder. Amados, temos recebido uma nova visão da graça e da glória do Senhor Jesus Cristo. Ele está esperando querendo e para partilhar conosco tanto sua glória como sua graça.